Tem também um outro personagem que está no alvo dessa investigação sobre a suposta tentativa de golpe, é outro general Braga Neto. E aí vou trazer a Jussara Soares para contar, explicar um pouco para vocês como é que está a situação dele, o que ele está alegando, porque a situação dele está bem complicada. Exatamente, Raquel. O general Braga Neto, que foi ministro da Defesa, da Casa Civil, também foi o vice naquela chapa de Bolsonaro, quando ele tentou a reeleição, ele hoje é um dos principais alvos da investigação aí dessa suposta trama golpista, como você bem destacou. Só que toda a revelação que vem sendo trazida à tona pela Polícia Federal tem o isolado no meio militar. Portanto, hoje, Braga Neto está vivendo uma situação bem difícil, porque ele tem ali tem vários ex-colegas deles ali das Forças Armadas que hoje tem ali uma restrição, inclusive, de falar com ele, Raquel. Pois bem, o que aconteceu? Braga Neto tem dito que ele, naquelas mensagens em que apareceram ali, ele cobrando o antigo comandante do Exército, Freire Gomes, e inclusive também usando palavras de baixo calão contra Freire Gomes e também ao ex-comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar, Carlos Batista Júnior, Braga Neto alega que aquilo ali não significa nada. Não significa que ele estava fazendo uma pressão por um golpe, mas que ele queria uma decisão dos comandantes das Forças Armadas. O que Braga Neto tem dito a interlocutores, Raquel? É que essas mensagens que foram trocadas ali no final do ano, ali, perto do fim do mandato de Bolsonaro, era para que os comandantes agissem, tomassem uma decisão diante da pressão bolsonarista. Braga Neto costuma alegar que ele acabava recebendo essas mensagens, mas ele não tinha nenhum cargo. Então, não cabia a ele fazer nenhum movimento, tomar nenhuma decisão. E aí, nessas conversas, o que Braga Neto diz, assim, que não fica claro que ele estava pedindo um golpe, né? Que não era isso, que ele queria uma decisão para que se concretizasse uma transição tranquila. Lembrando que a gente está falando ali do final do mandato de Bolsonaro, prestes a começar o mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, essa versão que ele tem apresentado nos bastidores, Raquel, lembrando que pegou muito mal para ele, que boa parte dessas conversas que foram identificadas pela Polícia Federal, Braga Neto estava conversando com o capitão reformado do Exército, Ailton Barros, que foi expulso do Exército. Então, até isso mesmo pega muito mal entre os militares. Então, por isso, esse isolamento de Braga Neto entre os militares. Lembrando que Braga Neto também foi intimado a prestar esclarecimentos à Polícia Federal, mas optou por ficar em silêncio, alegando também que não tinha a íntegra da investigação, né? Eles tiveram acesso a uma parte do relatório da Polícia Federal, mas, por exemplo, não tem acesso à delação do CID, nem mesmo ali aos conteúdos de informações e dados que foram encontrados nas buscas e apreensões. Pois bem, a situação do Braga Neto hoje é essa, ele está passando a maior parte do tempo no Rio de Janeiro, como a gente já tem contado aqui, ele está proibido de falar com Bolsonaro. Braga Neto também, ele tinha um cargo ali no PL de secretário de Relações Institucionais, mas depois da operação da Polícia Federal, no dia 8 de fevereiro, ele acabou perdendo, inclusive, o salário que ele tinha lá. Hoje, Braga Neto não fica mais aqui, proibido de manter contato com os outros investigados, tem passado boa parte do tempo dele no Rio de Janeiro e se dedicado ali como filiado, ou seja, sem remuneração, ao diretório estadual, pensando já nas eleições deste ano. Raquel. E é isso, né, Jussara? O Exército vai ter que passar por essa depuração. Se de um lado você tem Freire Gomes e tem o ex-comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista, que estão como testemunhas colaborando com a investigação e confirmando terem participado ali, terem ouvido Jair Bolsonaro falar dessa minuta golpista e não embarcado no golpe. Do outro, você tem generais como Braga Neto, como o general Teófilo e, eventualmente, como o Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Defesa, que podem, sim, terem se envolvido no golpe. Então, o Exército vai ter que depurar entre o legalismo e o golpismo. Obrigada, Jussara Soares.